Aqui estamos nós, já na terceira reunião desta quarta-feira. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus para aprender com o Senhor. Até o pregador aprende. E eu peço a Ti, Senhor, que cumpras a Tua promessa quando o Senhor diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E nós queremos a Tua presença aqui neste lugar. Nós queremos Lhe ouvir. Nós queremos a intimidade com o Senhor. Queremos crescer com o Senhor, Pai. E é em nome de Jesus. E aproveitamos esse momento tão sagrado para perdoar todos os homens, todas as mulheres, adolescentes, onde houver uma pessoa que tenha pecado contra nós, nós estamos perdoando, e é em nome de Jesus. E também nós te pedimos, ó Deus, perdoa todos os nossos pecados em que nós cometemos. Seja até o pecado que a gente sabia que era pecado. Que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus e tomar essa reunião na sua mão, Jesus. E que o Espírito Santo venha dirigir em o nome de Jesus, que todas as vezes em que o Senhor tomou a reunião nas mãos e que o Espírito Santo dirigiu, houve cura, houve mudanças. Portas de emprego se abriram. Oh Pai, grandes coisas aconteceram. E nesta noite não pode ser diferente. O culto está em suas mãos e o Espírito Santo dirigindo, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, para a glória de Deus. Amém? Gente, no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, olá, minha jovem, tudo em riba? Hã? Dá para sentir, né? Dá para sentir. Olha, eu queria que você acompanhasse essa mensagem junto comigo. O que Deus está falando. É tremenda. É muito forte. O capítulo 4 do Evangelho de João fala sobre a mulher de Samaria. E aqui, olha, ô Cristina, foi minha jovem, Cíntia, e que palavra que Deus me deu hoje de manhã, gente. Eu vibrei, eu passei o dia mastigando. Que palavra! Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Pastor, por que Jesus não batizava as pessoas nas águas? Para depois não haver aquela idolatria. Quem batizou você foi João, eu fui Jesus. Aí eu ia sentir melhor do que o outro, entendeu? Por isso Jesus não batizava, para não haver isso. Mas, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se
assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. E a gente cansa, né? O nosso corpo, e você sobe, desce, vai para lá, vem para cá, pensa e tal, e você cansa, o nosso corpo precisa descansar. É aquela cochilada que você dá, entendeu? Precisa descansar. Então, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Ele pediu água para ela. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas aí a gente aprende o quê? O próprio Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Que é o maior mandamento da Bíblia. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não tem esse negócio, eu não falo com fulano que ele é pai de santo, não falo com ciclano porque ele é padre, não falo com ciclano porque ele é budista, não existe isso. Tá? Nós temos que obedecer o mandamento. Você pode não praticar as mesmas coisas, mas amar você tem que amar, entende? Mas amar mesmo. Mas como é que eu sei que eu amo alguém? Quando eu não tenho coragem de fazer mal àquela pessoa. É para eu amar aquela pessoa como eu me amo. Eu passei um tempo da minha vida que eu não me amava. Por quê? Eu bebia, eu fumava, eu perdia a noite de sono, sereno. Então, ainda hoje mesmo eu conversei com uma pessoa lá de Niterói, caso estiver assistindo lá, um abraço para você, Márcia. Aí eu estava lembrando que a gente passava a noite, lá estava eu, a minha esposa, você escutou a minha conversa com a Márcia? E a gente estava conversando, que a gente passava a noite, andando de um lado para o outro, lá no Morro da Boa Vista. Se ninguém tem coragem de subir, a gente passava a noite andando de um lado para o outro, e dos bailes da vida, bebendo, fumando. Aí, poxa, como as coisas mudaram? Mudaram, eu me converti. Então, uma pessoa que passa a noite andando de um lado para o outro, bebendo, fumando, essa pessoa se ama onde? Você não está se cuidando, você está se matando. Então, você não tem condição de amar o próximo, porque você não se ama. É para amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar o meu próximo. E essa mulher ficou de boca aberta. Como é que pode Jesus conversar com uma mulher de Samaria? Isso não era normal para ela. Então, no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Se você conhecesse, falou para ela. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, dessa água do poço. Qualquer que beber dessa água vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele falava da sua palavra, do seu ensinamento. A pessoa que ouve a palavra de Deus, ele está tomando de uma água da vida. É conhecido como água viva, né? E na pessoa, ela começa cria um rio e só sai coisa boa. Você não tem como ter sede. Você às vezes está numa dívida, por exemplo. Você, poxa, eu preciso de dinheiro para resolver isso, aquilo, outro. E você é uma pessoa que você anda na palavra. Não, eu tenho sido fiel a Deus. Então, se o que você precisa não existir, Deus cria por causa de você. Flui desse rio. É paz, saúde, sabe, segurança. A pessoa tem até uma maldade com você, Deus tira. Porque dentro de você tem um rio de água viva, que flui as coisas, e ninguém entende, às vezes nem você entende. Gente, como que eu saí dessa? Eu nem sabia, mas saiu. Entendeu? Hoje eu vi uma reportagem que o cara ligou para a mãe da menina e disse assim, ó, buscar tua filha lá que ela está morta, tá? E estava. Tu viu aquilo? Viu agora? Muito bonito. Então, olha aqui, vamos repetir essa parte aqui, do 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, olha o que acontece, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É uma fonte de água, não tem como pingar, é uma fonte, ela jorra por uma vida eterna. Então, tudo que você precisa, é saúde, vai jorrar dela essa saúde. Está entendendo? A pessoa está lá com falsidade com você, jorra a fazer a pessoa andar correto com você. Apareceu uma dor, dela jorra a sua cura. Você tem que ter essa água, que é a palavra de Deus. Se ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, ele não vai ter mais sede. E nessa pessoa, o que vai acontecer? Essa água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você não consegue ter ódio, você não consegue ter mágoa. Às vezes a situação é para destruir a pessoa, você não consegue. Porque desse rio que está dentro de você, jorra uma paz, uma misericórdia, um perdão. Assim que funciona, mas tem que ter dessa água. Essa água é a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra, hoje eu estava conversando com um camarada e ele estava falando comigo, pastor, o senhor não sabe a minha situação, eu vou ligar para o senhor para te contar a história direitinho, porque eu estou passando, eu já pensei até em me suicidar. O cara conversando comigo hoje. O que acontece? Ele está precisando beber dessa água. Vai jorrar tudo que ele precisa. O conserto de sua vida conjugal, sentimental, que é uma coisa que ele está passando, dívida, ele disse, eu só não tenho ideia do tamanho da minha dívida. Ele falou para mim, tem dia que eu ficava com medo de abrir a porta da minha casa. Tão sério que é, pastor. Cara novo, simpático, e passando por essa situação por falta da luz, por falta dessa água.
As pessoas precisam entender que não é uma igreja bonita, com porta de ouro, não é nada disso, gente. Não é dinheiro. O que você precisa é de Deus. Se você tiver Deus, você vai ter tudo. Tudo que você imaginar vai vir na sua mão. Não precisa você correr atrás. Deus manda ir atrás de você. É isso que está escrito, gente. Mas Deus quer ver em você força de vontade. Deus não te deu espírito de medo, de covardia. Pelo contrário, te deu espírito de ousadia. É aquela pessoa que vai para cima. Não, eu vou vencer isso aqui. Eu disse para vocês aqui já várias vezes que eu era um camarada alcoólatra. Eu era alcoólatra. Mas eu não conhecia Jesus. Eu falava a Deus como todo mundo fala. Que tem um céu aí, pessoal, Deus mora lá em cima, então para mim Deus mora lá. Nada do que hoje eu conheço, eu conhecia naquela época. Mas eu tinha dentro de mim, apesar de todo o fracasso, toda a derrota, moleta, aquilo tudo, eu dizia, eu preciso parar com essa bebida. Eu não aguento mais isso. Eu ia no banheiro, era uma barraca, né? Toda pintada de verde, aí tinha um mictório com caco de cerâmica, de azulejo, sabe que é aquilo? Cheio de limão cortado, que é para não dar mau cheiro, né, da urina. E eu batia na parede assim, eu tenho que parar, eu não aguento mais. Eu dizia isso. O meu corpo estava cansado. O meu espírito gemia, minha alma chorava. Então, a gente sempre quer o melhor para a nossa vida. A gente, quando está fazendo uma coisa que não é legal, a gente sente, a gente diz, eu preciso parar, eu não aguento. Olha, toda pessoa que fuma, que cheira, que bebe, ela quer parar. Você sabia disso? Ela não se declara, mas ela quer parar. Camarada que rouba, ele não quer mais roubar. Mas toda vez que ele se vê sem dinheiro, ele diz, poxa, eu tenho que arrumar o dinheiro, eu tenho que fazer um assalto aí. Tem uma coisa dentro dele que não é a água da vida que domina ele. Mas não é aquilo que ele quer fazer. O próprio Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele não queria fazer. Eu que chegava na barraca, eu não queria mais beber. Aí bota uma cachaça aí por mim. Ontem eu conversei com um pastor que me vendia cachaça. Ele não era pastor na época, né? Aí ontem eu estava lembrando, rapaz, você ia de madrugada lá beber. Eu disse, de madrugada. Mas era uma escravidão, eu precisava se livrar daquilo. Então eu não tinha na minha cabeça assim, eu vou me matar. Eu vou acabar com minha vida. Não, eu tinha na minha cabeça o seguinte, eu vou vencer isso, eu vou parar com isso. Eu não sabia como, mas eu queria parar. Até que me pregaram o Evangelho e eu entendi, agora eu posso. Quando prestei atenção nos cultos, nos ensinamentos dos pastores, então eu entendi por que eu bebia, por que eu era daquele jeito. Falei, então eu vou lutar, já que o negócio é esse, eu vou lutar porque eu vou vencer. Eu não vou, mas não vou deixar mesmo essa coisa me dominar. Hoje eu conversando com a Janaína, esposa do Sérgio, você vê a Janaína, está uma garotinha, e a Janaína, ela teve alguns problemas. O Paulo, o filho dela, nasceu, e eu conheci o Paulo, ele tinha 4 anos. As duas mãos do Paulo só vivia assim, com 4 anos. O Paulo tinha um sério problema cardíaco, muito sério. E a Janaína lutava com dificuldades. Sabe o que ela fazia? Ela comprava caixa de doce de amendoim, doce de abóbora. Ela pegava o trem com a Paula, que tinha 2 para 3 aninhos,
saltava lá na estação do Meia e ia vender doce. E a luta braba, né? O Sérgio de um lado, ela de outro. E até que a Janaína, devido às lutas, a Janaína ficou... Você lembra da Janaína agora? Lembra dela? Você vê a Janaína agora? Ela disse, pastor, tem hora que me dá vontade de parar. Aí Sérgio disse, não para não. E ela só faz exercício em casa e evita comer algumas coisas. Ela emagreceu. E outra, não tem flacidez. Não é quando você quer, você vê, mas se você não quiser, é complicado. Todo dia você põe a cabeça no travesseiro para dormir, antes de dormir você chora muito. Chora, passa um monte de coisa na sua cabeça. Quer dizer, você tem que lutar. É uma pessoa aí. Atende. Bem-vindo. Deus abençoe, meu filho. Tudo bem? Paz do Senhor, querido. Então, resolveu lutar. Eu vou vencer isso. Todo mundo tem que lutar, tem que vencer. Você não pode se entregar. Entendeu? Você não pode jogar a toalha. Não, eu vou vencer essa situação. Glória a Deus. Amém, Jesus. O que diz as Escrituras? O que vencer, como é que é? Então, irmão, então eu tenho que vencer. Deus não vai ficar em cima de mim, não, Mota. Você tem que vencer. Não, eu já disse o que vencer. Agora, você que sabe se vai lutar, se não vai, isso é um problema seu. Eu já te ensinei que o que vencer dará todas as coisas, mas não vou obrigar você a lutar. É igual o camarada que entra no ringue lá, né, no MMA. É uma decisão dele de só apanhar ou vai batalhar para vencer o adversário. Mas se ele ficar lá de mão parada lá, ele vai apanhar muito na cara larga dele. Ele tem que lutar, irmão. Assim somos nós. Ô Rosemary, Deus abençoe. Então, continuando aqui, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Eita, peraí, acho que eu pulei aqui. Virou a folha. Então, no 15, e disse a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela entendia tudo material, está entendendo? E não é material, é espiritual. Esse é o erro da maioria das pessoas que seguem a Jesus. Vê tudo material. E o próprio Senhor, ele diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Tem como entender? Você amar seu inimigo, fazer bem quem te aborrece, para entender isso. Entendeu? Então, disse mais, Senhor, me dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O que é um profeta, pessoal? Porta-voz de Deus. Nossos pais adoraram neste
adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Lugar de adorar a Deus é lá no monte? Não, irmão, é onde você sentir vontade. Está sentindo a presença de Deus? Está na sua sala? Você está onde? No quintal? Onde é que você está? No trabalho, no carro? Uma vez eu descendo lá a Serra de Mato Grosso, que é eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Sampaio Correia, para aquela área de Maricá ali, e quando o ônibus subiu a serra, essa aviação da 1001 paga as luzes todas. Só fica com farol, lanterna aceso, salão do carro todo apagado. E quando quando o motorista apagou a luz, eu senti um desejo enorme de orar na subida. Aí comecei a orar, e fui tomado ali pelo Espírito Santo, comecei a falar em línguas. Você esquece que você está no ônibus, que você está na terra, e lá vem eu. Quando eu dei uma trégua, já tinha descido a serra, o motorista tinha acendido a luz, estava todo mundo olhando para a minha cara. Vou fazer o quê? Eu senti vontade de adorar, de orar, sabe? É gostoso, irmão. E às vezes acontece isso comigo. Eu não sou muito de tocar essa flauta, não. Quantas vezes eu paro o carro em algum lugar e começo a orar, irmão? Começo a orar, falo em língua, choro, e, sabe? E aí, às vezes eu vejo que tem algum curioso olhando. Mas é o momento, é aqui que Deus quer falar comigo, e é aqui que eu vou parar. Entendeu? Então não é lá no monte, é em qualquer lugar, irmão. Então desceu do monte, você não sente mais a presença de Deus. E olha que eu gosto de ir ao monte, hein? Eu vou lá no monte, presto conta a Deus, dízimo, oferta, essas coisas todas. Mas então, no versículo 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. É uma coisa que você tem certeza que Deus está te ouvindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você crê que Deus existe mesmo? Você crê que Deus existe mesmo? Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque está escrito assim, que os que confiam no Senhor, eles são como um monte Sião. Eles não se abalam. Está entendendo? Se você se abala, é porque não é uma confiança em Deus. Os que confiam no Senhor, eles serão como um monte Sião, eles não se abalam. Todo mundo está tremendo. Igual o obreiro de Eliseu, né? O obreiro de Eliseu olhou assim, chefe, o que foi? A gente está cercado. Aí Eliseu
olhou para o céu e disse: Pai, abre os olhos do meu obreiro. Aí Deus abriu os olhos do obreiro. Quem estava cercado eram os inimigos. Você está entendendo como é que é? Mas isso, se perguntasse a Eliseu: você confia em Deus mesmo? Claro, irmão. E quem crê que Deus existe não se entrega. Você sabe que você vai vencer. Eu já passei muita coisa, irmão. Passei muita coisa na minha vida, a ponto de comprar uma salsicha por 50 centavos. Eu não tinha R$1 para comer um cachorro quente. Eu estou aqui, irmão. Se é outro lá, vão me matar. Mas, meu Deus, vai se matar para quê? Você não acha que é uma covardia você preferir se matar do que confiar em Deus? E aí? Você preferir a morte do que a vida? Você não acha que isso é uma afronta ao Deus vivo, não? É muito sério, irmão. Nós temos que fazer o seguinte: você ouviu o boato onde a verdade está passando, está curando, está libertando? Ouvi. Vai para lá, irmão. As pessoas, quando souberam que Pedro era usado por Deus, sabe o que eles fizeram? Marca aí onde você está lendo e vamos lá em Atos 5, você vai ver o que o pessoal fez. É desse jeito, mas agora você sabe, não se mexe, você não quer vencer na vida. Acharam? Quando Ananias, presta atenção aqui, senão você perde a bênção. Quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, como que o Pedro sabia que eles estavam mentindo? Então Pedro disse para ele: vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para Deus. Eu falei para um advogado que estava mentindo para mim, fui na casa dele e falei: doutor, vou falar uma coisa para o senhor. E Deus sabia que o que eu precisava era sério. E eu falei: doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor estiver mentindo para mim, o senhor se arrependa disso, porque senão o senhor não vai longe. Falei para ele. Não amaldiçoei ele, não, só avisei. Aí o Jean precisou de um documento, eu fui tirar o documento do Jean, e lá eu descobri que o que eu precisava, eu resolvi aquilo com uma facilidade. E ele, se conhece lei, sabe da facilidade também. Aí eu conversei com o tabelião: mas é só isso? Ele disse: só. Meu Deus, eu estou esses anos todos esperando. É só isso. Eu fui lá e fiz, e realmente era só aquilo. Aí resolvi tudo que eu tinha que resolver. Aí teve um que era ajudante dele, disse: vem buscar o papel aqui que eu já resolvi. Aí eu fui lá e disse para ele: eu estou até casado. E ficou tão sem graça. Aí encontrei o irmão do outro. Falei: rapaz, como é que você está? Estou bem. E teu irmão morreu, pastor. Mas eu falei para ele: se o senhor estiver mentindo para mim, Deus sabe a minha seriedade, eu quero andar certo com Deus, e se o senhor estiver mentindo para mim, o senhor está fazendo uma coisa muito séria. Tipo homem de Deus. Dentro da casa dele, sentado, tomando um café, e falei isso para ele. Quando perguntei, ele morreu.
Então, quando isso aconteceu, vamos ver o versículo 11, Atos 5, a partir do versículo 11. Quando isso aconteceu, está aqui, ó, e houve um grande temor, não é isso que está escrito aí? E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-o em grande estima. Quando uma pessoa é séria com Deus, que anda com Deus, ninguém quer se misturar com essa pessoa, não. Isso é bíblico. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E quando eles souberam que o Pedro realmente era um homem de Deus, o que eles fizeram? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobria algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais, como é que é? Todos eram curados. Ele disse: o que o seu Pedro é assim, é usado por Deus? Pega lá, pega o Juquinha, pega a Taninha, pega a Severina, vamos lá naquele lugar lá, vamos lá naquela igreja lá. Era isso que fazia, irmão. Não é você buscar status. Como é que é lá? Tem ar-condicionado? É cochoado? Tem um churrasquinho para... Não é isso não, irmão. Você precisa de Deus. Você precisa de coisa muito mais séria, coisa santa. É isso que vai mudar a sua história e vai te fazer feliz. Se a palavra de Deus entrar em você, ela vai se transformar num rio que jorra para a vida eterna. Satanás até tenta, mas fica difícil. E dentro de você tem um rio que jorra para a vida eterna. Não adianta fazer nada para você. Não adianta botar cabeça de boi, peito de rato, não adianta, que não funciona. Dentro de você tem um rio que jorra para a vida eterna. Mas Deus quer que você mete a cara. Glória a Deus. Deus, quando viu Josué paradão, preocupado, sabe o que Deus fez? Vamos lá para Josué, capítulo 1. Depois te volta lá em João 4, onde a gente estava. Josué, no capítulo 1, não é de outro jeito, gente, é desse jeito aqui. Tem gente que quer mudar Deus, você não vai conseguir. Você pode mudar a Bíblia, mas Deus você nunca vai mudar. Ele é o que é e acabou. Se você não fizer do jeito que Ele quer, você não pode reclamar da vida. O Josué capítulo 1, vocês estão me ouvindo? Deus está conseguindo falar com você? Você vê isso? Diz assim, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmão, era muita gente. Era muita gente. Às vezes você com uma família de 4 pessoas, é uma luta tremenda, você imagina um povão. Josué disse: e agora? Para mim não vai dar. Desmoronou, irmão. Mas, desde o deserto, desde este Líbano,
até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Deus não mente, gente. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não adiantava lutar contra Josué, porque não ia conseguir. E não é por algum tempo, disse, olha, é todos os dias da tua vida. Tá? Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, o que mais? Nem te desampararei. Agora, Josué, eu preciso de uma coisa. O que Deus precisava? Esforça-te, o que mais? E tem bom ânimo, irmão. Se você não se esforçar, nem na cama você levanta, irmão. Se você não se esforçar, você não come. Porque dá trabalho. Encher o garfo, a colher, sei lá o quê, e trazer até a boca, dá trabalho. Você sabia que tem gente que tem preguiça de mastigar? Tem gente que tem preguiça de mastigar, irmão. Tinha uma bananinha que era, você descasca para mim. Quer uma laranja? Quero, você descasca para mim. É sério, irmão. Então eu tenho 69 anos. Se eu não me esforçar, já era, irmão. Botar o assento lá no sofá e daqui a pouco enferruja tudo, irmão. Não é verdade? Você tem que ser ativo, não? O que tem que fazer? É assim? Então eu vou fazer. Meter a cara e vou fazer. Então Deus falou com ele, meu filho, é mais ou menos assim, o que você quer, eu também quero. Está precisando de ajuda? Eu quero te ajudar. Mas eu preciso que você se esforça e tenha bom ânimo, você tem que ser animado, meu irmão. Tem que ser animado. Eu ouvi falar de um homem em Curitiba que vendia balas. E o cara cresceu tanto que aqueles escritórios e tal ligava para ele pedindo bala. Então ele já tinha gente para entregar as balas. E o cara ganhou muita grana. Por fim, sabe o que ele estava fazendo? Palestras para ensinar como vender. Vendendo bala, irmão. Bala dá lucro? Para quem não sabe trabalhar com ela, não vai dar. Mas você vê aí, ó, barraquinha de balas em porta de colégio e uma série de lugares, cinemas. Você vai lá ver, a pessoa sabe administrar, irmão. Você vai nessas casas de doce aí, tem um atacadão dos doces aqui na Dutra, onde eu compro bala para cá. Você vê o pessoal saindo lá, irmão, lotado de doce, pipoca, uma porção de coisa. Quer dizer, eles têm a administração. Sabe administrar, tem um jeitinho de vender, onde eles já se tornaram empresários, já estão comendo, bebendo, se vestindo, pagando faculdade para filho, daquilo ali. Se você não souber administrar, e se você não tiver, não se esforçar, você está me ouvindo o que eu estou falando? E não ter bom ânimo, não tem como. Diz que desiste de orar, diz que há muito tempo não ora. E acredita que as coisas vão mudar, mas como? É madrugada de oração, meu irmão, para poder as coisas funcionarem. Eu não fico na ilusão, tudo que começa, pouco termina. Aí eu tento, não termino. Está faltando o quê? Intimidade com Deus. Falta Jesus. Você apresentar aquela situação. Senão não vai. É desse jeito. Amém? Glória a Deus. Então,
No versículo 5, ou versículo 6, ele diz: esforça-te, e o que mais? E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Mas dependia dele se esforçar e ter bom ânimo. Se você fizer isso, você vai ajudar muita gente. Entendeu isso? Se você fizer isso, você vai ajudar muita gente. Até seu inimigo vai ter paz com você. Mas eu tenho que aceitar o jeito de Deus, irmão. Não, Deus só está mandando eu fazer assim, não, vou fazer de outro jeito. O Jonas também fez de outro jeito, deu ruim para ele. Não funciona. Voltamos lá no Evangelho de João 4. Você viu aqui em Atos, quando eles descobriram, é o seu Pedro, então vamos lá. Pega lá o Toninho que não come direito, pega lá a Bertolina que está muito magra, pega o Juraci que está com uma tuberculose terrível, enfim, pega o fulano lá atormentado de espírito, do nada ele jogava prato para cima, né? A pessoa atormentada de espírito é assim, entendeu? A pessoa do nada te dá um murro, te xinga meia hora assim, atormentado de espírito. Depois você vai dizer, fulano, por que você me xingou? Eu não te xinguei nada, tá doido? Me xingou, irmão. A pessoa é atormentada de espírito. Epilepsia? Aí. É horrível. Regala o olho, morde a língua, se mija todo. Não podia fazer nenhum tipo de oração porque eu estava no trabalho, mas aqui, né? Entendi. Entendeu? Mas Aí eu falando com ela e comecei a falar sobre o negócio. Fui voltando. Aí eu comecei a brincar com ela, porque, cara, eu estava sentada numa ponte antes de Brasil. Aí ela começou a rir, entendeu? Aí eu perguntei se ela lembrava de alguma coisa. Quando ela falou que não lembrava, eu falei assim, nada. é espiritual. Manifesta e a pessoa não sabe o que fez. E depois que o troço sai, a pessoa ainda fica uns 20 minutos meio aérea, tentando se encontrar. É muito sério. A pessoa diz, fulano surtou. Não, surtou não, manifestou. É muito sério. Mas no versículo 25, Evangelho de João 4, versículo 25, diz: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu que falo contigo. Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, e todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou
que falas com ela? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Digam graças a Deus. Mas o que eu quero que você entenda? Se você beber dessa água, que é a palavra que Ele está te dando hoje, em você vai fluir um rio que jorra para a vida eterna. É um rio que tudo tem saída, tudo tem solução. Está entendendo, sim ou não? Mas depende de você, irmão. Depende só de você. Eu quero te dar uns exemplos aqui, é rápido, eu ainda tenho mais 5 minutos, de que as coisas dependem de Deus. Não. Você já foi a Deus? Fui. Ele fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Está dando para você entender? Sim ou não? Eu vou a Cristo e digo a Ele qual é o meu problema. Ele faz a parte dele e diz: agora, moto, é com você. Amém? Vamos pegar esses exemplos aqui, assim é rápido em desfolhar? Então vamos aqui, rapidinho. Aí mesmo onde você está, João 4, nós temos uma aqui, vamos lá. Versículo 43. Você vê que ele faz a parte dele, agora é com você. Ele faz sua parte. Está aqui, ó. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo o filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crerias. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho, firme a parte, faz a sua. E agora? Vai, teu filho vive. E afirme a parte, faz a sua. Qual era a parte do homem? Está aqui, ó. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: ao teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Jesus fez a parte dele. Se o homem não faz a dele, que é crer, o filho tinha morrido, irmão. O Jairo. Ô Jairo, para quem incomoda o mestre, tua filha está morta. Mais ou menos assim, te buscar para a gente ir lá, fazer o enterro. Jesus disse: não temas. Fez a parte dele. Agora é com você, Jairo. Pode me deixar aqui, lá para tua casa, cuidar do cadáver.
Jesus diz: não temas, crê somente. O que Jairo fez? Vou fazer minha parte. Não vou temer e vou crer. Pronto, acabou. Mas Jesus faz a parte dele. Você não quer fazer a sua, como é que a coisa vai dar certo? Ele disse ao paralítico: levanta. Como é que é o resto que eu esqueci? Levanta, toma o teu leito. E o que ele fez? Foi para casa. Obediência. Deus já falou para você. Você agora que tem que agir. Aí você fica, não. Aí vem um mosquitinho lá e mistura a tua cabeça, tu faz errado. Aí quebra a cara. O pastor pregou, o pastor orou, o pastor disse: vem todos na frente. Eu fui na frente, fez a oração, agora pode sentar. Quando eu saí, você aí de moleta. Pois não, pastor. Por que você veio aqui? O senhor falou para vir só quem tem fé. Eu vi. Então me dá a moleta. Ele fez a parte dele. Qual é a minha? Dá uma moleta. E daí, estou andando. Já vai para quase 40 anos isso. O sofrimento do povo é que Deus faz a parte dele e o povo não quer fazer a sua parte. É só isso. Por isso Jeremias entendeu, na sua lamentação, ele disse: de que se queixa? Pois o homem vivente está se queixando de quê? Queixe-se dos seus próprios pecados, seu próprio erro. É isso que está acabando com você. Aí você acertou, opa, agora o profeta diz: como andarão dois juntos? Se não estiver acordo, tem que haver um acordo. Pai, eu vou lutar. E Jesus disse o seguinte: ele não falou que você sozinho vai conseguir. Ele falou, o que ele disse? Gente, acorda. Como é que é? Sem mim nada podeis fazer. Então você tem que pedir a ele: pai, eu não quero mais, o Senhor me ajuda, eu estou sem força para isso. Você está entendendo? Eu estou sem força para fechar com chave de ouro. Segunda Crônicas 20. Segundo Crônicas 20. Já cheguei lá. Acharam? Levantou-se uma porção de situação contra Josafá, o rei Josafá. Ele jejuou, ele orou, ele batalhou, ele foi fazendo de tudo. Gente, vocês estão perdendo isso não, né? E se você perde, você é uma pessoa sem força, irmão. Jesus, eu amo Jesus, ele é a palavra. Você está jogando a palavra fora, como é que você vai vencer? Entendeu? Então Josafá, ele estava numa situação, para os dias de hoje o cara preferia a morte, mas sabe uma coisa? Eu vou comprar aí aquele chumbinho de rato, porque para mim não dá não, é muita coisa. Eu vou me matar. Isso é gente covarde, né? Então Josafá, o que ele falou com Deus? Olha aqui, ó. Versículo 12. Quais são as palavras de Josafá para Deus? Quais são? Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos. Eu não deixo de olhar para a sua palavra. O que ela me disser, o que eu vou fazer.
E disse, não, vou jogar a toalha, vou matar todo mundo, vou me matar depois. Não, 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 não. Ele disse, ó, vou confessar para o senhor, eu não tenho força contra essa situação. Tem coisas que cercam a tua vida que você não tem força. Você é doido para dizer não, mas você não consegue. Seu Deus, então o senhor tem que me ajudar. Entendeu? E ele mesmo disse, ó, sem mim você não pode fazer nada. Gente, você tinha que virar um mosquitinho e me ver orando. Você vê que eu falo com Deus, é barbaridade. Não é discutindo com Deus, não. Mostrando onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Eu vou te falar, eu venço. Eu venço. Mas todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Aí tinha crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel diz, dai ouvido todo o Judá, e vós moradores, e tu, ó rei Josafá, era o cabeça ele, assim o Senhor vos diz. Primeiro passo, qual é? Tem que obedecer. O Senhor está falando não temas, você continua tremendo, batendo um joelho no outro, está fora da palavra. Primeiro passo foi esse, não temas. O que mais? Não quero você assustado, não quero você com medo nem assustado. Não temas nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. O troço era bravo, era sério. Pois a peleja não é, senão, se Deus está falando que agora é com ele, que qual a sua preocupação? É só obedecer, meu irmão. E resumindo, ele venceu a batalha. Venceu a batalha, um matou o outro, foi uma ruaça. Mas você não, acho que, sabe, não dá mais. Como é que Deus olha para você? Quando Deus falou a respeito de Jó para Satanás, sabe o que Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Gente, eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, ô Jesus, o que o Senhor está falando a meu respeito também para o diabo? Olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. E sucedeu, pois, que tendo decorrendo por de dias, seus banquetes, e vindo o dia em que os filhos de Deus, Jó 1,16, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha as qualidades que Deus falou, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E o diabo não pôde falar nada. Não, só está enganado, né? Não, o diabo não pôde falar nada. Aí Satanás tentou culpar Deus pela fidelidade de Jó. De que maneira? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus, quer dizer, em vão, de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a tua casa e tudo quanto tem? Quer dizer, se o Senhor dá para ele, ele tem mesmo que ficar fiel ao Senhor. A obra de tuas mãos abençoaste, teu gado tem aumentado na terra, mas estende a mão
Toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti na tua face. Tira tudo que ele tem, que o Senhor vai ver uma coisa. Satanás pensou que o Jó fosse interesseiro como ele, e não era. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou a... Agora, pastor, eu não entendo. Por que Deus falou que tudo que pertencia a Jó estava na mão do diabo? Por causa do medo. Quando você tem medo, você está passando tudo para a mão do diabo. O Provérbios 3,5 diz que você tem que confiar em Deus de todo o teu coração. Não pode haver uma fagulha, é só isso aqui que eu estou assim um pouco com medo. Não, é ali que o negócio vai dar ruim. E aquele pneu que está com prego, escapa aos poucos, entendeu? Ele não pecou, mas ele tinha um pouquinho de medo. Tinha medo e receio. Isso não pode acontecer na vida de quem confia em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Vem para cá. Espero que Deus tenha podido te ajudar, tá bom? Ô Rosemary, Deus abençoe, Fabiola e os demais que estiverem aí me assistindo, tá? Que Deus abençoe poderosamente. E vá lá no nosso canal de YouTube, Natasha tá colocando tudo lá, tá bom? Nosso canal de YouTube, Ministério IPEC, tá? Se você trouxe oferta, dízimo, fica à vontade, tá? Isso é outra coisa, gente. O demônio diz assim, não dizima não, tem esse negócio não, é aí que você quebra a cara. Deus só dá a semente ao que semeia, tá? Enquanto vocês vêm chegando para cá, dia 12 de outubro, nós vamos comemorar o Dia da Criança. Já teve até o doador do salão de festa, tá? O cara veio e doou com piscina, com tudo, para as crianças. Aí nós estamos pedindo agora às pessoas que puderem doar brinquedos, né? Tem uma irmã que parece que vai doar o bolo. Falei para ela, já vem fatiado, já fica mais fácil. Então, tudo que você puder fazer para ajudar no ministério, as crianças, né? Faça. Amém? Glória a Deus. Conversa lá com seus colegas. Vou trazer lá um carrinho, uma bola, uma peteca, já é alguma coisa. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então vamos orar em nome do Senhor. Feche os seus olhos, Pai. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha meta aqui, meu Deus, é aquela água viva que dentro de nós ela cria um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. É uma água que nos dá saída para tudo, nos dá paz. Essa água é a sua palavra. E eu quero, meu Deus, que todos que aqui ouviram essa palavra, ou até mesmo pelo Face, Instagram, nosso canal de YouTube, eu quero que essa pessoa, meu Deus, se está atravessando alguma situação delicada, enfermidade, perseguição, calúnia, que isso tudo seja destruído, meu Deus, em nome de Jesus. Se essa pessoa está passando por algum problema nos joelhos, joelho inchado, perna inchada, dor na panturrilha, no nervo ciático, se esta pessoa, meu Deus, anda com uma dor na cabeça terrível, infecção de garganta, o pulmão que não consegue respirar, aspirar, meu Deus, entupimento das veias, das artérias, que sejam desentupidas, esse espírito de enfermidade sai dessa vida e é para nunca mais voltar. Espírito atormentador, sai dos filhos, do marido, da esposa, desce às profundezas do abismo e não volta mais. Os espíritos que ameaçam essa pessoa, que levanta calúnia contra essa pessoa, que tenta armar emboscada contra essa pessoa, eu paraliso a tua ação, eu te expulso
para nunca mais você voltar na vida dessa pessoa. E vocês digam em nome de Jesus, em nome de Jesus, ô mal, eu te expulso da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha saúde, e não volta nunca mais, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando esse povo. Eu os declaro curados, libertos, em nome de Jesus, de toda a opressão das trevas. E agora, Pai, eu peço a Ti, transforma esse líquido no Teu sangue, onde todo coração mergulhado ali, que a pessoa seja liberta, onde estiver. E receba, Senhor, dízimos e ofertas. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Faça essa pessoa prosperar, Pai. E depois que eles lavarem o coração, toma cada um deles em tuas mãos, cobre com teu manto de justiça e leve em paz com saúde, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém. Graças a Deus. Fica à vontade, tá? Deus abençoe. E você que orou aí comigo, tá? Eu abençoo a sua família. Olha lá, Carla Bianca Almeida, Rosemary. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz e até as próximas reuniões em nome de Jesus. Deus abençoe.